internet está bem lenta. Pronto, está gravando. Então, pessoal, localize aí a unidade 3, as sociedades empresárias ou empresariais, que é a mesma coisa, né? Nós já vimos o empresário individual, tanto de responsabilidade limitada quanto o de responsabilidade ilimitada, e agora nós vamos ver especificamente as sociedades. O que é uma sociedade? Diferentemente do empresário individual, na sociedade ocorre a união de duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo específico, né? Realizar uma tarefa, uma atividade. Isso é o conceito amplo de sociedade. Mas no caso aqui, qual é o tipo de sociedade que nos interessa? É tão somente a sociedade empresarial, porque nem toda sociedade é empresária. Você pode fazer, e existem inclusive sociedades criminosas, né? E o direito penal já sabe que existe e combate justamente nas leis que tratam da associação criminosa nas sociedades de fins ilícitos, né? Tratam na parte de crimes, né? Certo? Então, a sociedade aqui que nos interessa é essa comercial, ok? Apesar, eu já falei em aulas anteriores que se você fala aqui de sociedade, e o conceito é que se trata da união de duas ou mais pessoas, é que é uma coisa lógica, né? Só que, como eu falei nas aulas passadas, foi criada a sociedade limitada unipessoal. Aí veio e baldeou tudo, né? Porque agora existe sociedade e não tem sócio. É unipessoal, por estranho que pareça. Mas, no geral, tirando a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, uma sociedade exige sempre a presença de duas ou mais pessoas, certo? A sociedade, segundo o Código Civil, no artigo 981, considera a sociedade como um contrato, né? Contrato mediante o qual as pessoas se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica. Então, as sociedades aqui todas são de fins econômicos, e mais especificamente exercida de forma empresarial, para depois partilhar entre si os resultados. O resultado pode ser lucro, pode ser prejuízo. Observe que nem toda sociedade é empresária, tá? Tem sociedades que exercem atividade empresarial, mas tem sociedades que exercem atividade não empresarial. As sociedades que exercem atividade não empresarial são chamadas de sociedades simples. Tá? Simples aqui não tem nada a ver com o simples tributário, né, o regime tributário. Simples aqui não tem nada a Professor, ver. Oi? Oi? o senhor teria como botar para apresentar? Ah, não está apresentando, não? Para mim, Desculpa, não. desculpa, pessoal. Eu achava que eu estava apresentando, não está mesmo, não. Foi na hora que caiu, Ah, eu acabei de perceber, eu estava olhando no meu, desculpe. na hora que caiu, que a internet caiu, aí quando eu voltei, teria que reiniciado, né? Aí eu não reiniciei, mas vai agora. Tá aparecendo aí, pessoal, agora a apresentação? Ainda não. Ainda não, né? Vai já aparecer aí. Pronto, né? Certo. Então, as sociedades simples não são simples, não tem esse nome porque são mais simples do que as empresárias. Não é isso, tá? Foi simplesmente o nome que o legislador deu, batizou, mas não quer dizer que ela é menor, não quer dizer que ela é menos importante, que ela é simples, ou que ela não tem sócios, é sociedade do mesmo jeito. Só que não exerce atividade empresária ou empresarial. E exerce o que então, pessoal? Exerce atividades que não são empresariais.
Ah, tá. E quais são as atividades que não são empresariais? Está mais na frente um pouco aí na apostila, mas eu vou antecipar. Sociedades simples são aquelas que exercem atividade de natureza econômica, porém são as de natureza intelectual, tá? São as de natureza intelectual, portanto, não são consideradas empresariais. Mas não se preocupem com elas agora, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Por enquanto, nós vamos ficar aqui nas empresárias. Tem essa tabelazinha aí para a gente separar e facilitar o aprendizado. Pessoal, tem sociedades que são não personificadas, tá? O que é uma sociedade não personificada? É uma sociedade que não tem personalidade jurídica. O que significa a ausência da personalidade jurídica? Significa dizer que não tem aquela separação entre o que é da titularidade dos sócios e o que é da pessoa jurídica. Aqui é igual o empresário individual de responsabilidade ilimitada. Aqui tudo se mistura, tá? O que é da sociedade é dos sócios e o que é dos sócios é da sociedade. As sociedades não personificadas são de dois tipos: sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Nós ainda vamos ver, tá? E as sociedades personificadas? Essas aqui são pessoas jurídicas efetivamente, tá? Tem CNPJ e são pessoas jurídicas. Quais são elas? As simples, que nós falamos logo acima, que não exercem atividade empresarial, e as sociedades empresárias, que é o que nos interessa, tá? As simples, nós vamos ver só para ter uma ideia, porque o que nós vamos estudar são as empresárias. Aí, descendo aqui das empresárias, passando aqui para esse lado esquerdo, vamos olhar especificamente as empresárias. Sociedades empresárias, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, todas elas são personificadas, tá? Não existe sociedade empresarial que não seja pessoa jurídica, efetivamente. Então, dito isso, toda sociedade empresária ou empresarial é pessoa jurídica e você pode escolher 5 tipos de organização. 5 tipos diferentes de sociedades empresariais existem no nosso ordenamento. Existe a sociedade em nome coletivo, nós vamos ver todas 5, tá? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, que ninguém nunca ouve falar, mas existe. Sociedade limitada, todo mundo ouve falar. Sociedade anônima, a gente sempre ouve falar. E a sociedade em comandita por ações, que a gente nunca ouve falar, mas existe. Nós vamos ver todas 5, tá? Aqui elas, ó. Essas 5 aí, nós vamos vê-las, ok? Uma a uma. Antes disso, vamos retornar aqui, falar novamente das sociedades dentro do Código Civil. Isso aqui é uma repetição, tá? As sociedades podem ser não personificadas, que são aquelas que não são pessoa jurídica, né? Aqui, ó, não possui personalidade jurídica. Significa o quê? Que os patrimônios são misturados. Significa o quê? Que em caso de falência dessa empresa, o patrimônio pessoal dos sócios pode ser utilizado para pagar as dívidas da empresa. Então, o patrimônio... Só um minuto, pessoal. Está chovendo aqui. Então, o patrimônio pessoal deles não fica protegido quanto às dívidas da sociedade empresarial.
Quais são esses dois tipos de sociedades empresariais que não têm personalidade jurídica? Nós temos aqui a sociedade em comum, ou de fato, e nós temos a sociedade em conta de participação. Essas duas aqui, pessoal, são despersonalizadas. Não são pessoas jurídicas. Não têm personalidade jurídica, tá? Essas duas aí. Aí vamos olhar aqui uma a uma. Primeiramente, a sociedade em comum, que é também de fato. Pessoal, a sociedade em comum é a sociedade irregular. É aquela que os atos constitutivos ou não existem ou nunca foram regularizados. Então, ela existe concretamente, mas formalmente ela não existe. Não tem contrato social, não tem registro na junta comercial, não tem registro nos órgãos, tá? Não tem CNPJ. Ela é, portanto, irregular. Tá? Ela é de fato porque ela existe na prática, mas ela não é de direito. Porque se você procurar na junta comercial, ela não vai existir. Esse aqui é aquele caso de, por exemplo, dois amigos que se juntam e abrem uma oficina mecânica. Ou duas amigas que abrem um salão lá na garagem da casa delas. Fulana, nós estamos aqui sem fazer nada, o mercado está ruim, ninguém está pagando nem uma cerveja quente, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar? Vamos abrir um salão lá na tua casa? Vamos. Aí abre lá o salãozinho, bota lá a placa, né? E começa a funcionar. Essa empresa societária, ela existe de fato? De fato, ela existe. Você vai lá e encontra, né? Certo? E até contrata o serviço, recebe tudo. Mas tem CNPJ? Não. Tem registro na junta comercial? Não. Emite nota fiscal? Não. Pode abrir conta bancária no próprio nome? Não. Pode adquirir empréstimo junto ao banco? Não. Então, ela é irregular, né? Ela existe, mas ela é irregular. Qual é a consequência de você exercer uma atividade societária, empresarial irregular? Primeiro, você pode ser fechado a qualquer momento. E os bens utilizados naquele estabelecimento podem ser até apreendidos. Você pode ser multado também, né? Aí, qual é a outra consequência jurídica, ó, pessoal? Está aí na apostila. Ó. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. O que significa dizer? Se aquela sociedade, por exemplo, aquele salão, causar um prejuízo a uma cliente, ou a oficina detonar o motor de um carro, quando o cliente voltar lá para querer ressarcimento, se ele for querer acionar juridicamente, não vai encontrar aquela sociedade. Ela não tem inscrição, não tem CNPJ, não tem registro nenhum. Então, ele vai ter que acionar quem? As pessoas físicas por trás, o CPF delas. Vai ter que encontrar os dados dessas pessoas, né? Acioná-las pessoalmente, e aí a responsabilidade entre elas é solidária. O que significa dizer que a responsabilidade é solidária? Significa dizer que os dois sócios, mesmo que só um seja culpado, os dois vão responder igualmente. Mesmo que um tenha entrado com 10% e o outro tenha entrado com 90% dos equipamentos, os dois vão responder igualitariamente, em qualquer proporção, pelo prejuízo que causaram. Tá? E ilimitadamente. O que quer dizer isso? Pessoal, se a empresa não tem personalidade jurídica, ela é irregular, ela não existe formalmente, legalmente,
significa dizer que ela não tem patrimônio próprio, né? Para responder pelas próprias dívidas da empresa. Então, não existe um limite entre o que é dela, empresa, e o que é do sócio. Consequência, os sócios vão responder com todo o seu patrimônio até satisfazer as dívidas que eles adquiriram naquela atividade empresarial irregular, certo? Inclusive, essa sociedade, embora você diga que ela possa dizer que ela é empresária, mas ela não é empresária. Ela é uma sociedade chamada de quê? Então, sociedade chamada em comum. Ó. Ela não é empresa, porque ela não existe formalmente, né? Quais são os 5 tipos de empresa que existem? São essas aqui, ó, que estão na apostila. Dentre elas, está a sociedade em comum? Tá não, né? Tá não, ó. 1, 2, 3, nenhum aí é a sociedade em comum. Existem outros tipos de sociedades empresariais. Além dessas 5? Não. Tem só a SLU, mas ela está dentro aqui da limitada, tá? A gente considera que ela está aqui dentro. Então, a sociedade em comum está aqui? Tá não. Ela é empresa, então, formalmente? É não. Ela é o que, então? Ela é sociedade em comum, que é irregular, é de fato, mas não é de direito. Ela consegue adquirir muitas dívidas, muitas obrigações de direito, mas tem poucos direitos para si, porque ela é irregular. Só mais um minuto aí. Passou a chuva. Estou em Fortaleza, não sei se aí está chovendo. Aqui em Fortaleza estava chovendo. Então, pessoal, alguma questão, alguma dúvida em relação à sociedade em comum? Tá certo. Tranquilo. Sociedade em conta de participação. Pessoal, a sociedade aqui ela é pouquíssimo conhecida, tá? Mas ela não é sociedade empresarial. Professor, se ela não é sociedade empresarial, por que o senhor está colocando aí? Para vocês saberem que ela existe, porque ela vem nos livros e porque ela é sociedade legal. Ela não é ilegal. A sociedade em comum, ela é irregular, ela é ilegal. É o exercício irregular da atividade empresarial. A sociedade em conta de participação, SCP, ela não é irregular, não. Ela é prevista na lei, tá? É um tipo de sociedade que não é personificada. Veja naquela tabela lá em cima, ó. Quais são as sociedades não personificadas, ó. A sociedade em comum, porque é irregular, não foi registrada, e a sociedade em conta de participação. Essas duas não têm personalidade jurídica e nem são empresas. Tá? Sociedade em conta de participação, pessoal, ela é apenas um contrato entre um empresário e alguém que não é empresário e nem quer ser sócio de empresa, não quer passar para dentro do contrato social. Aí, então, vamos supor, eu, Claudinho, tenho dinheiro e quero investir numa fábrica de calçados. O que eu posso fazer? Eu posso virar sócio dessa fábrica, né? E aí eu entro lá no contrato social como sócio, mas eu posso também só fazer um contrato entre eu, pessoa física, e a fábrica de calçados através de uma SCP, Sociedade em Conta de Participação. Aí aqui eu não viro empresário, não passo para dentro do contrato social, mas viro apenas um investidor. A empresa já existia, eu passo a ser sócio daquela empresa através de um contrato chamado Contrato de Sociedade em Conta de Participação. Essa sociedade não é pessoa jurídica, não é empresarial, não é registrada na junta comercial,
não tem CNPJ e geralmente ela é utilizada apenas como forma de legalizar um investimento de uma pessoa em uma outra pessoa jurídica, certo? E geralmente por períodos ou para resultados específicos, por um tempo determinado ou para um resultado específico. Por exemplo, um negócio para importar ou exportar alguma coisa por algum tempo, ou uma incorporação predial para uma obra, ou um loteamento que vai ser lançado. Depois, quando finalizar o loteamento, a venda, a comercialização, aí a SCP finaliza também. É só uma possibilidade, ninguém nunca ouve falar dela, né? Mas ela existe, tá? Professor, Oi, qual a diferença dela para uma SPE? para um o quê? SPE. STE? Eu tinha visto uma vez um contrato e ele colocava lá que era SPE. E era justamente no incorporador. Rapaz, SPE deve ser apenas um contrato, não? Deve ser uma sociedade. Eu não estou identificando, não. O que é? Você sabe o que significa, não, a sigla SPE? Não, eu não me recordo, mas era muito semelhante com a SCP. Não é? Certo. Deve ser, com certeza, é apenas um contrato de participações, né? Onde se formaliza uma participação de uma empresa noutra empresa para um objetivo específico. Então, deve ser realmente semelhante a SCP. De qualquer maneira, isso aí será uma sociedade contratual, porém não empresária. Porque olha aqui, ó, olha quais são as empresárias. Só essas cinco. A sociedade em comum não é empresária. A SCP não é empresária. Essa aí que você chamou de SPE não é empresária porque não está aqui dentro do rol da 5. Então, certamente ela será uma contratuação com cláusulas específicas que não a torna uma sociedade empresarial, certo? A SCP está sendo tocada aqui porque ela é falada para a gente saber, para ter a comparação e saber que nem toda sociedade é empresarial. Essa SPE aí, que eu não estou identificando também, certamente ela não é uma empresa, ela é um contrato entre empresas, mas ela própria não será uma empresa. Então, pessoal, a SCP tem como várias características. Ela não é empresa, ela não tem CNPJ, ela tem um sócio que é ostensivo, que já é empresário, e um sócio oculto que não é empresário e nem vira empresário. Tá? Ela é chamada, é como se fosse o sócio oculto, ele é oculto, não porque ele seja secreto ou proibido. Ele é oculto porque ele não vai constar no contrato social de ninguém. Ele só vai contar no contrato de sociedade SCP. Aí lá ele vai se encontrar. Esse contrato, inclusive, ele nem é registrado na junta comercial. Se você procurar lá o contrato de um SCP na junta comercial, não vai encontrar. Ele é um contrato particular, que fica entre o sócio empresário e o sócio oculto, que é apenas o investidor. Agora, dentro do balanço patrimonial do sócio ostensivo, que é empresário, vai ter uma contazinha lá, identificando a existência desse contrato de SCP. Tá? Vai ter uma conta específica para o SCP. Ele não vai passar disso aí dentro do balanço patrimonial do sócio ostensivo, que é, sim, uma empresa, certo? Então, essas aqui são as características da SCP. Uma pessoa, por exemplo, pessoal, uma pessoa que, por exemplo, ela não quer que o nome dela apareça dentro de contrato social nenhum, porque ela quer ficar oculta.
ela deve, ela não quer mostrar o seu patrimônio para ninguém, ela pode fazer uma SCP. Aí o nome dela não vai aparecer lá, ela só vai aparecer numa conta do balanço da empresa ostensiva, né? Apesar de que a Receita Federal andou mudando isso aí, está querendo deixar mais as claras para ficar mais detectável. Estavam, inclusive, querendo dar um CNPJ para SPC. Aí, se der um CNPJ para SPC, aí pronto, aí ela fica plenamente rastreável. Daqui a pouco ela já está pagando tributo como se fosse uma empresa, né? Não sei se já está valendo por enquanto. Da última vez que eu olhei, ainda estava na discussão, certo? Então, as sociedades não personificadas não são o objeto de estudo dessa disciplina. Mas está colocado aí para informação. Por que ela não é objeto de estudo da nossa disciplina? Porque o que nós mais queremos estudar aqui são as empresas. E SCP não é empresa, e sociedade em nome coletivo também não é empresa. Ou então você pode, no máximo, dizer que ela é uma empresa irregular. De fato, porém, não de direito. Portanto, o que é que nos interessa? O que nos interessa são as sociedades personificadas. Os empresários individuais nos interessam também, mas já passou, né? Nós estamos agora dentro das sociedades empresariais, as sociedades personificadas. Toda sociedade empresarial é personificada, mas nem toda sociedade personificada é sociedade empresarial. Por que não? Porque, olha, pessoal, como eu já falei antes e estou repetindo, e está lá naquela tabelinha, ó, as sociedades personificadas, elas podem ser simples, que não exercem atividade empresarial, exercem atividade de natureza artística, intelectual ou cultural, e as sociedades empresárias, que é o que de verdade nos interessa, tá? Mas, para chegar aqui, a gente tem que ver novamente um pouco mais da sociedade simples. Então, olha aí o conceito de sociedade simples. Sociedade simples é aquela cujo objeto social, ou seja, a exploração dela, decorre de profissão intelectual, ou de natureza científica, ou literária, ou artística, mesmo que tenha auxiliares, empregados, colaboradores, tá? A sociedade simples tem fins econômicos, lucrativos? Tem, mas não é empresa, é sociedade simples. A sociedade simples, ela é inscrita na junta comercial? Não, porque não é sociedade empresarial. Ela é inscrita onde, então? No cartório civil das pessoas jurídicas. Aí sim, lá ela é inscrita e aí adquire a personalidade jurídica. Sociedade simples tem personalidade jurídica? Tem. É personificada? É. Exerce atividade econômica? Sim. É registrada? Sim, mas no cartório. Tem registro na junta comercial? Não. É empresa? Não. Paga tributos? Tem sócios? Sim. Professor, então, por que ela não é empresa? Qual é a diferença? Pessoal, a diferença ficou muito pequena. Na verdade, poderia ser logo tudo unificado como empresa. Porque, na verdade, basicamente o que está diferenciando hoje a sociedade simples da sociedade empresarial, é o local de registro dela. Que uma é na junta comercial e outra é no cartório, né? Aí você tem também, antigamente, as sociedades simples não podiam pagar tributos por meio do super simples, mas até isso já pode, então diminuiu mais outra diferença aí. Talvez as sociedades simples provavelmente não vão conseguir tratamento diferenciado em licitações
e créditos junto aos bancos. Talvez seja uma das poucas diferenças que ainda sobre aí, né? Porque no básico, no resto, elas são praticamente empresas. Professor, então por que que não acaba logo isso? Não diz logo que é... Pessoal, concordo, deveria dizer, e tem esse questionamento. Mas ainda não é assim. Então, a gente ainda tem que aprender dessa forma, tá? Agora, se uma sociedade simples, olha aí o objetivo, o objeto dela. Vamos supor aqui profissão intelectual. Vocês contadores, quando forem contadores, vocês exercendo a contabilidade por conta e risco próprio. Você é empresário individual? Não. Você é contador. Você exerce uma atividade profissional regulamentada. Se você se juntar com 2, 3 contadores para abrir um escritório de contabilidade, vocês vão fazer uma sociedade, né? Teoricamente, essa sociedade será simples ou empresarial, a sociedade de contadores? Será simples, tá? Porque serão aí, vocês já podem abrir a boca e dizer que serão profissionais de natureza intelectual, tá? São considerados de natureza intelectual a atividade do contador, do advogado, do médico, várias atividades do engenheiro. Se eles formarem sociedades, serão sociedades simples. Mas ainda tem um detalhe. Se eles crescerem muito e quiserem transformar aquilo ali numa empresa, o escritório de contabilidade quer se registrar como uma sociedade limitada. Pode? Pode. O escritório de engenheiros, de engenharia, quer se registrar como empresa na junta comercial. Pode? Pode. Deixa de ser sociedade simples e eles têm que escolher uma dessas 5 aqui, ó. Uma dessas 5 aqui eles vão ter que escolher. Não querem mais ser sociedade simples. Geralmente vão escolher qual? A limitada, né? Para proteger o patrimônio pessoal. Se for muito grande a sociedade, podem escolher essa daqui. Mas, na verdade, qualquer uma das 5, tá? Ok, pessoal? Então, eis aí o conceito de sociedade simples. E aí, apenas por complemento, as cooperativas, eu disse para vocês que elas não são empresas, né? Por que cooperativa não é empresa, pessoal? É só você voltar de novo aqui, ó. Nessas 5 aqui, cooperativa está no meio? Não, né? Então, cooperativa é empresa? Sociedade empresarial? Não. Por que não? Porque só tem essas 5. Cooperativa é considerado o quê, pessoal? Cooperativa é considerada uma sociedade simples. Ou, então, uma sociedade sui generis, que não se encaixa nem na sociedade simples, nem na sociedade empresarial, tá? Então, se você diz, alguém pergunta para você, você trabalha em qual empresa? Aí a pessoa pega e diz, a empresa onde eu trabalho é a cooperativa dos produtores de mamão de Mossoró. Você trabalha na cooperativa dos produtores de mamão, essa é a empresa? É. Então, você não trabalha numa empresa. Você é empregado de uma cooperativa. Ou então, você é cooperado, se você for um membro da cooperativa, né? Tanto pode ser um cooperado, como pode ser um empregado com carteira assinada, como qualquer outro, né? Cooperativa tem uma legislação complexa e específica dela. Cooperativa é empresa? Não. Então, nós vamos estudar as cooperativas? Não. Professor, por que você está falando de cooperativa, então? Diminua essas coisas para facilitar. Para saber, né, pessoal? Para vocês saberem aonde é que vocês estão. Tá aí, o Ian está falando aí, sociedade de propósito específico. Ó.
Eu, para falar, não vou mentir a vocês, eu não conheço ela, não estudei essa sociedade, porque justamente ela não cabe no nosso conteúdo, porque ela não é empresa, tá? Mas está aí, quem quiser dar uma Googleizada, quem quiser googar, dar um Google aí, pode estudar isso aí. Eu nunca estudei essa sociedade, não, mas certamente ela não é empresa, ela é tipo mesmo, como o colega falou, um acordo para um fim específico, mas não exatamente uma empresa, tá? Até agora, alguma pergunta? Nenhum até agora. Certo. Pessoal, disso que eu estou falando até agora, vocês já conheciam tudo isso aí ou tem alguma coisa nova aí? Tem novidade aí, por exemplo, a história da sociedade regular, da sociedade simples, ou vocês já conheciam isso aí? Ah, ninguém quer falar, tá todo mundo calado. Agora, podia repetir a pergunta, por favor? Vocês já conheciam todos esses conceitos aí? Ah, o César escreveu aqui, são conceitos novos, né? Não, Eu também não conhecia. Jadson, já conhecia todos aí? Não, eu não conhecia. Ah, não conhecia, né? Certo. A minha pergunta é só porque, para chamar a atenção, como os conceitos teóricos, né, jurídicos, eles são bem diferentes, né, do que a gente já conhecia. A gente fala mistura cooperativa com empresa, razão social com firma, empresário individual com razão social, empresário individual com sociedade. Então, é a partir disso aqui que vocês vão separando isso aí, para ter bem claro na cabeça o que é cada coisa, né? Para confundir a sociedade microempresa, empresa de pequeno porte, confundido com limitada, achando que é a mesma coisa, que está tudo junto, e não é, né? Mas voltando para cá. Então, nós falamos aí da sociedade simples novamente, tá? Sociedade simples, ela é personificada. Qual é o outro tipo de sociedade personificada que nós colocamos lá naquela tabela? O que nos interessa mais são as sociedades empresárias. Tá? Então, sociedade empresária é a união de duas ou mais pessoas, com exceção da SLU, né? União de duas ou mais pessoas que se juntam para o exercício de uma atividade econômica organizada, formalizada, para a produção e circulação de bens e serviços. É um conceito aí que eu estou dando de cabeça agora, né? Não estou lendo em lugar nenhum, não. Todo mundo tem um conceito mais ou menos a respeito do que é uma sociedade empresarial, né? Todo mundo sabe, mas não consegue, às vezes, conceituar. A partir disso aí, você já consegue conceituar melhor. Qual é a atividade da sociedade empresarial? Qual é o objeto dela? O exercício da atividade empresária. É mesmo, professor? É. E a sociedade empresária de qual ramo? Aí, pessoal, nós temos as sociedades empresariais que exercem atividade comercial, industrial, prestação de serviço, ou as três ou duas juntos em qualquer combinação, não é isso? Indústria é empresa? É. Prestação de serviço? Também. Produção? Também. De bens? Também. Desde que esteja registrado na junta comercial, sob qualquer uma daquelas formas que nós já vimos, tá certo? Fala-se hoje em dia em sociedade empresária, que é o nome mais correto do que sociedade comercial. Porque se você falar sociedade comercial, você está restringindo a comércio, né? Aí, se alguém pergunta, por exemplo,
Com qual comércio é que você... que tipo de comércio é o da sua empresa? Se você for dizer ao pé da letra corretamente, você vai responder para a pessoa o quê? Olha, a minha empresa não é comercial. A minha empresa é industrial, a gente só fabrica. Fabrica e vende, né? Mas o nosso objeto é fabricar. Ah, tá certo. Então vocês não são comerciantes do que fabricam. Não, nós somos fabricantes e fornecedores. Para quem terceiros é que são comerciantes. É isso? Então, a atividade empresarial, ela pode ser exercida de forma individual ou de forma societária. Todos dois tipos sempre inscritos na junta comercial e sempre serão atividade econômica. Sociedade simples, exerce atividade econômica? Sim. 3 contadores juntos vão trabalhar de graça pelo bem da humanidade, uma sociedade econômica, aliás, uma sociedade simples, ou eles vão cobrar honorários? Eles vão cobrar honorários, né, pessoal? A sociedade simples, ela não é sem fins lucrativos, não, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Só um minuto. Certo, o Ian perguntou aqui. As sociedades de advogados são sociedades empresariais? São não, Anderson. Mesmo, aí no caso aqui, eles não têm mesmo a opção, aí é porque é proibido mesmo, tá? Os contadores podem fazer uma sociedade simples e podem fazer uma sociedade empresarial. O advogado, ele pode trabalhar sozinho, já que é uma profissão regulamentada, desde que ele tenha OAB, ou ele pode se juntar com outros advogados e fazer uma sociedade simples. Por maior que a sociedade de advogados seja, ela não pode se registrar na junta comercial como empresa, tá? Então, é verdade, a sociedade de advogado, formalmente, legalmente, elas são sociedades simples, certo? Então, voltando aqui aos tipos societários, ó, os tipos de sociedades empresariais. Pessoal, vocês vão prestando atenção aí que muita coisa aqui é repetida, né? Por que é repetida? Para fazer ir entrando na sua cabeça. De tanto eu repetir, a gente vai tentando quebrar aqueles conceitos antigos e que são errôneos, né? Certo? Então, por isso que tem coisas aqui repetidas. Às vezes, a mesma coisa escrita apenas de maneiras diferentes. Então, repetindo, quais são os 5 tipos possíveis de sociedades empresariais? Se eu estou falando de sociedade empresarial, eu não estou falando do empresário individual, né? Às vezes a gente pergunta, quais são as sociedades empresariais que existem? Aí o cidadão lá taca logo, tem o EIRELI, tem o empresário individual de responsabilidade limitada, tem a limitada, tem a SA. Não, amiguinho. EIRELI é empresário individual. Eu perguntei as sociedades empresariais. Quais são os tipos? Somente essas 5, incluída aqui dentro da limitada a SLU. Fora disso aí não tem, pessoal. Não tem, tá? Dito isso aqui de novo, vamos olhar então uma a uma. Qual é a primeira aqui, ó? Sociedade em nome coletivo. Então, vamos olhar aqui agora a sociedade em nome coletivo mais detalhadamente, certo? Qual é a característica dessa sociedade? Todos, está grifado aí, ó. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que as dívidas da empresa podem alcançar, podem ferir o patrimônio individual, pessoal dos sócios. Então, vamos supor, você é sócio de uma sociedade do tipo em nome coletivo.
A sociedade entrou em falência e se acabou. Usou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e pagou os credores, tá? Mas ainda faltou dinheiro e sobrou credor. Aí, e a empresa não tem mais nada, patrimônio zerou. Os credores vão querer receber o dinheiro que falta receber de onde? Se a empresa não tem mais nada. De onde? Adivinha, adivinha? Daqui, ó, dos sócios. E o patrimônio pessoal dos sócios pode ser usado para pagar a dívida que é da empresa deles? Pode, porque você escolheu uma sociedade em nome coletivo. Se você quisesse proteger o seu patrimônio, você teria escolhido qual? A limitada ou a anônima, provavelmente, geralmente uma dessas duas, tá? Aí, então, os sócios são solidários, ou seja, os credores podem cobrar a dívida de um, de alguns ou de todos em qualquer proporção, e não existe limite entre o que é dos sócios e o que é da empresa. Então, todo o patrimônio deles pode ser perdido, além do patrimônio da empresa que já voou, né? E está dizendo aqui também, ó, não existe o benefício de ordem. O que quer dizer isso? Quer dizer que, aliás, mais existe o benefício de ordem. Desculpem. O que quer dizer isso? Quer dizer que, apesar de todos os sócios terem a responsabilidade solidária e ilimitada, ainda assim você tem que cobrar primeiro da empresa, da pessoa jurídica, para, se no outro momento a empresa não tem mais como pagar nada, aí numa ordem seguinte é que você pode tentar cobrar dos sócios. Quando for cobrar dos sócios, vão ver que eles estão dentro de uma sociedade em nome coletivo. Aí os credores vão dizer, opa, beleza, olha aí, eles não estão numa limitada não, ó. Eles estão num nome coletivo, então, bora atrás do carro deles, da conta bancária deles, das fazendas, dos bens em geral, certo? Voltando aqui do benefício de ordem. Um exemplo aqui grosseiro do benefício de ordem. A pessoa tem um dinheiro a receber de um empresário. Aí ela sabe onde é que o empresário mora. E sabe que a empresa já fechou as portas, já não tem mais nada, já levaram, foi tudo, né? Já foi saqueada a empresa. Acontece muito isso, né? Aí o cidadão credor sabe, eu sei onde é que o fulano de tal mora. Vou lá na casa dele, bater lá no portão para pedir o dinheiro. Aí ele vai lá, bate no portão e fala, ô, seu fulano, aqui é o Beltrano, vim cobrar lá o dinheiro da sua empresa, que fechou, não tem mais nada. Eu vim aqui na sua casa. O que o dono da casa e sócio da empresa vai dizer? Vai dizer, ó, amigo, você não venha nunca mais aqui, tá certo? Aqui é a minha casa. Se a minha empresa fechou, você, com o advogado, vai atrás dos bens da minha empresa. Se nos bens da minha empresa você não conseguir receber mais nada, aí você vem atrás dos meus bens. E ainda assim, através de advogado. Não venha nunca bater aqui na minha porta, não, tá certo? É isso que ele poderia responder, e corretamente. Ah, quer dizer que o devedor ainda pode ser abusado assim? Pode. Ah, quer dizer que o devedor ainda pode chamar a polícia? Pode. Eu não posso ir na casa do devedor, não? Pode não. Nessa situação aí que eu falei, não. Há um tempo atrás, eu vi no jornal, acho que foi da Record, uma senhora indignada, dona de um restaurantezinho, porque levou um cano grande de uma moça que comprou marmitas, né, marmitex aí por semanas e ficou enrolando para pagar, não pagou, e a mulher foi lá na casa dela cobrar. Resultado, a devedora entrou com uma ação contra a credora
E a credora que já tinha que receber, já estava sem receber as quentinhas, ainda teve que pagar uma indenização à desgraçada da devedora. E a dona do restaurante indignada, como é que pode? Eu fui lá cobrar o que era meu e ainda estou sendo obrigado a pagar uma indenização. É, minha filha, é isso mesmo. Você escolheu o caminho errado. Você não pode ir na casa das pessoas, né? Você não pode. O Ian está dizendo que é para amadores, né? Por esse lado aí, Ian, você pode pensar desse jeito, porque assim, o sentimento que dá é de revolta, né? Mas legalmente, a devedora estava certa. Ela não pode ser incomodada na casa dela para pagar, chama o Celso Russomano. É verdade, né? Mas falando sério, a pessoa, o caminho a ser seguido não é esse, tá? A vontade que dá é ir lá pegar a pessoa pela camisa e dizer, pô, me dê uma televisão, ou me dê essa sua bicicleta. Não pode, não pode, né? Se fizer e ficar por isso mesmo, beleza. Mas legalmente isso é perigoso, certo? Não é aconselhável. Tem muita gente que já não confia na justiça e apela logo para as vias de fato, né? Mas pode. Oi, pessoal, a conexão caiu aí, tá? Voltar aqui a reapresentar aqui. Não sei o que está acontecendo, que agora eu não estou conseguindo mais mandar a apresentação. Vocês estão por aí ainda?
Pessoal, não estou conseguindo colocar a apresentação, tá? Mas nós já estamos no finalzinho aqui. Então, vou finalizar mesmo sem apresentação, tá? Então, finalizando aí a sociedade em nome coletivo, que ela é bem pequena, aí a gente encerra a aula de hoje, tá? Portanto, pessoal, voltando aí para a sociedade em nome coletivo, tá? É uma opção você escolher esse tipo de sociedade ou não. Justamente por isso que ela está em desuso, porque ninguém quer colocar o seu patrimônio pessoal em risco, né? Então as pessoas escolhem a limitada, certo? Justamente por isso. Somente, observação aí, ó, só pessoas físicas podem participar. Pessoa jurídica não pode se associar dentro de uma sociedade em nome coletivo, tá? O nome social será sempre firma, que é a mesma coisa que razão social. Aqui no caso é uma firma social, né? Ou uma razão social. Que são o que, pessoal? A mesma coisa. Firma social ou razão social são a mesma coisa. Qual é o outro tipo de nome empresarial que existe? Aí é a denominação. Denominação é diferente. Entre firma social e razão social, as pessoas elegeram usar sempre qual nome? Razão social. Razão social, não está dizendo aqui, é de uma sociedade. Se quiser usar firma para uma sociedade, pode? Pode. Se quiser, mas normalmente usa-se razão social, certo? Um nome empresarial do tipo razão social ou firma social, ele é composto de que maneira? Nós vimos nas aulas anteriores. Será composto pelo nome civil dos sócios, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Jorge Silveira, tá aí na apostila, tá? Francisco Silveira e Arnoldo Lima, Comércio de Couros, tá? Então, aqui nós temos os três sócios, né? Ok? É uma razão social ou é uma denominação? É uma razão social, usa como base o nome civil dos sócios, tá? Jorge Silveira e Companhia. Tem o sócio Jorge Silveira e atrás da sigla aí Companhia por extenso tem outros sócios que constam lá no contrato social, mas não quiseram botar o seu nome aqui dentro. Todos eles têm responsabilidade de que tipo? Todos eles, ó, solidária e ilimitada, né? Outro nome aqui, Jorge Silveira e Companhia. Botaram, tem o Jorge Silveira e tem outros sócios atrás da sigla e Companhia. Se você quiser olhar mais detalhes sobre essa empresa aí, você tem que procurar o quê? O contrato social dela. Aí lá vão dizer quais são todos os sócios, o endereço, o capital social, o objeto, o nome de fantasia e assim por diante, certo? Então, é isso aí. Pessoal, Professor, nós... não está Oi, compartilhando a tela. diga, Jadson. Não está compartilhando a tela. Eu não consegui mais compartilhar. Estou tentando aqui e ele não está aceitando. Mas aí, eu disse aqui, como a gente está finalizando a aula de hoje, tá? Nós temos aí bastante tempo, muitas aulas para frente ainda. Então, nós podemos ir fazendo aulas mais curtas, para não cansar vocês, não cansar ninguém, né? Porque temos ainda bastante aula do tamanho do conteúdo que tem, tá certo? Então, justamente por isso, eu vou finalizar a aula de hoje aqui. Aí vocês anotam aí, né? Parou na sociedade em nome coletivo. E na próxima aula a gente volta para a sociedade em comandita simples. Ok? Pode ser? Pode ser, professor. Tranquilo, pessoal. Então, vou finalizando aqui interrompendo aí